Tudo bem, meus amigos? Que a paz esteja com todos vocês. Vamos deixar a palavra de Deus. Se você já é inscrito nesse canal, aquilo que eu sempre peço, deixe o seu joinha, tá? Compartilhe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o joinha e também compartilhe, né? Estava vendo se o microfone estava ligado. Eu peço para você ignorar todo o barulho no fundo, né? Sempre vai ter um barulho no fundo, mas a obra de Deus ela precisa ser feita, né? O título da nossa mensagem de hoje é Não demore em obedecer a Deus, né? Não é nossa mensagem central, mas em Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8, a Bíblia diz que se hoje nós ouvimos a nossa voz, nós não podemos endurecer o coração. E infelizmente, meu amigo e minha amiga, uma das coisas que a gente vê muito, que às vezes as pessoas elas têm ouvido a palavra de Deus, mas elas não têm absorvido, elas não têm dado atenção, né? Você vê que a Bíblia ela diz o quê? Se hoje nós ouvimos a nossa voz, se hoje nós ouvimos a sua voz. Por que a Bíblia fala hoje? Porque Deus ele tem pressa que as pessoas o obedeçam. Porque o amanhã ele pode não chegar. Verdade. Graças a Deus nós chegamos ao ano de 2026, mas quantas pessoas que não chegaram esse ano? Quantas pessoas que não entraram nesse ano? Por quê? Porque Deus não quis. A vida dela chegou ao seu fim, né? Então tudo está na direção e nas mãos de Deus. E quando a pessoa ela se recusa a ouvir a Deus, quando ela resiste à voz do Espírito Santo, meu amigo e minha amiga, ela está se colocando à mercê do mal. Por mais que a pessoa fale assim, não, mas eu não estou fazendo a vontade do diabo. Diretamente não. Mas no mundo espiritual não há neutralidade. A pessoa ou ela escolhe ouvir a Deus ou ela escolhe ouvir o diabo. E se a pessoa ela endurece o coração para Deus, automaticamente ela está se colocando à mercê do mal, à mercê do diabo. E a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10 também, que com certeza o diabo, que é o ladrão, que a Bíblia diz, ele veio para roubar, para matar e para destruir. E infelizmente na vida de muitas pessoas é o que tem acontecido. A pessoa tem sido destruída pela doença, pela miséria, pela perturbação maligna, a pessoa sofre com problemas espirituais. E pessoas essas que eu estou falando que estão dentro da própria igreja. Porque Deus tem falado com ela o que ela deve fazer e ela fica se recusando a fazer. Ou senão a pessoa ela quer ficar prolongando, né? A pessoa fala assim, amanhã eu escuto, amanhã eu faço, amanhã eu decido servir a Deus, né? Amanhã eu decido se batizar nas águas. E muitas das vezes esse amanhã pode não vir, né? Então, meu amigo e minha amiga, seja uma pessoa pronta para obedecer. Não espere mais nem um minuto, nem um segundo para você fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. Vale a pena fazer a vontade de Deus. Agora, a Bíblia diz lá em Lucas, fala de um homem chamado Zaqueu. Lucas capítulo 19, o versículo 5, a Bíblia diz assim, e quando Jesus ia chegando àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar em sua casa. Tem uma tradução mais antiga que fala assim, porque hoje me convém. Ou seja, o que convém? É algo que Jesus queria fazer. A vontade de Jesus ali era entrar na casa do Zaqueu.
era habitar na vida do Zaqueu. Como muitas pessoas, Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Convém para Deus, meu amigo e minha amiga, que a sua família seja uma bênção, que a sua vida financeira seja uma bênção, que a saúde seja uma bênção, espiritualmente seja uma bênção. Convém para Deus que você venha ter a salvação, venha entrar na vida eterna, principalmente, porque a maior bênção de todas é essa. Convém para Deus você entrar na vida eterna, principalmente. Só que muitas pessoas não têm tido a mesma atitude que o Zaqueu fez. Qual que foi a atitude do Zaqueu? Vamos continuar. E viu Zaqueu, né? Olha lá, vou repetir para você. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar em sua casa. Ou seja, o problema de muita gente é que ela não tem descido, ela não tem sido humilde, ela não tem se humilhado, ela não tem reconhecido que ela precisa de Deus. Tem pessoas que ainda, mesmo diante de um sofrimento, ela continua tendo orgulho dentro do coração, continua querendo fazer as coisas ao seu próprio jeito, ao seu próprio modo. É por isso que a pessoa não tem sido abençoada, por isso que Deus não tem feito aquilo que Ele quer fazer e deseja fazer na vida dela. Meu amigo e minha amiga, que essa pessoa não seja você, que você possa ser uma pessoa que tenha a mesma disposição do Zaqueu. A Bíblia diz que quando Jesus viu Zaqueu ali, falou para ele: desça depressa. Ou seja, ele não ficou pensando se ia ou não ia. Em outras palavras, é o que Hebreus fala, né? Se hoje você ouvir a voz dele, não endureça o coração. Tenha pressa em fazer a vontade de Deus. Às vezes, hoje, muitas pessoas têm pressa para fazer tanta coisa, mas quando se trata de fazer a vontade de Deus, ela fica pensando. A pessoa pensa se vai obedecer ou não, a pessoa pensa se vai perdoar ou não, a pessoa pensa se vai decidir parar de viver na mentira, se vai parar de fumar, beber, se vai parar de mentir, se vai parar de se prostituir, se vai parar de viver no homossexualismo. A pessoa fica pensando, fica resistindo, relutando com o Espírito Santo. Não faça isso. Aquilo que Deus mandar para você fazer, faça como Zaqueu fez, depressa. Zaqueu ele não ficou preocupado com o que as pessoas iriam falar. Embora Zaqueu era uma pessoa bem-sucedida, era uma pessoa famosa, era um publicano, uma pessoa que todo mundo conhecia, mas para ele não importava. Ele queria saber quem era Jesus, ele queria ter um encontro com Jesus e Jesus queria encontrá-lo. Meu amigo e minha amiga, que essa seja a sua disposição. Para a gente encerrar, versículo 6, Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Olha só, ou seja, complementando aquilo que eu já falei, ele não pensou duas vezes, ele desceu e recebeu e com alegria, ou seja, ele recebeu com prazer, com satisfação, ele não ficou pensando. E se você for olhar, continuar lendo a história dele, ele decidiu, né, vender os bens dele, dar metade aos pobres e restituir se ele estava roubando alguém, porque ele não era ladrão. O povo falava que ele era, mas se ele estava fazendo isso, ele prometeu restituir. Claro que Jesus não pediu para ele fazer nada disso, mas o Zaqueu, quando ele recebeu Jesus em sua vida, ele se tornou uma nova pessoa. A vida dele se tornou uma bênção. Ele foi um homem mais bem sucedido ainda do que ele era. Porque às vezes a pessoa acha que prosperidade já é tudo, né? É só dinheiro, só ela ter um bom dinheiro já é bem sucedido, nada disso. O Zaqueu, quando ele recebeu Jesus na vida dele, aí que ele foi bem sucedido. Deixa eu me corrigir, né? Ele não foi mais bem sucedido, aí que ele foi bem sucedido, porque a vida dele se tornou uma bênção. Ou seja, palavra para mim e para você, aquilo que Jesus nos mandar fazer,
faça depressa. Não fica pensando, não fica deixando para amanhã aquilo que o Espírito Santo quer que você faz hoje, agora. Tá bom? O Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. O Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus me permitir.